Meu nome é Miriam e passei quase toda a minha vida adulta trabalhando na área de hospitalidade. Nasci na Áustria, em uma vila alpina não muito longe de Innsbruck, a capital de esqui da nossa região, então naturalmente passei muitos invernos trabalhando em estações de esqui na área. A história que estou prestes a contar aconteceu há muitos anos. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, então ainda era bastante jovem e ingênua. Eu estava juntando dinheiro para uma viagem de carro pela Austrália, onde eventualmente acabaria me estabelecendo como adulta. Ironicamente, sempre odiei neve e clima frio. Havia acabado de conseguir um emprego como garçonete em uma estação de esqui. Decidi trabalhar como garçonete principalmente para melhorar meu inglês, pois havia muitos turistas internacionais na região. Eu e os outros funcionários da cozinha nos divertíamos muito, pois os gerentes não eram controladores e nos davam muita liberdade. Tenho boas lembranças daquela primeira experiência longe de casa e de todos os amigos que fiz lá. Era um trabalho árduo, claro, correndo de mesa em mesa, alternando entre alemão e inglês rapidamente. Mas também havia muitas horas mortas durante o dia, enquanto os hóspedes estavam esquiando, e eu costumava usar esse tempo para dormir ou ler um livro, já que eu mesma não tinha nenhum interesse por esqui. Não era incomum que alguns funcionários da cozinha e do atendimento se reunissem após o jantar. Éramos jovens, longe de casa. Muitos de nós, na verdade, vinham da Itália e da Alemanha, então acabamos formando um grupo muito unido. Passávamos o tempo na sala comum da residência dos funcionários, bebendo cerveja, jogando jogos de tabuleiro e conversando sobre a vida. Era a única diversão por lá, já que a estação ficava na base da montanha, longe da cidade principal e sem conexão com ela durante a noite. Também era uma época em que os smartphones ainda não existiam, talvez tempos mais simples, onde a interação humana era muito mais valorizada. Pelo menos essa é a minha opinião. Entreter-nos contando histórias de terror e lendas sobre a floresta próxima era algo comum. Uma colega, a senhora que limpava quartos na mesma estação há mais de 10 anos, me contou que não era incomum que esquiadores de regiões remotas se perdessem lá, se machucassem ou morressem antes que qualquer socorro pudesse encontrá-los, se é que eram encontrados. O problema é que existem muitos becos sem saída dentro da floresta, clareiras que parecem trilhas, mas que na verdade levam a uma área mais densa de mata, o que obriga qualquer esquiador a seguir a pé. O terreno é rochoso e irregular, características que podem ser facilmente escondidas pela neve, criando armadilhas para turistas inexperientes. Ao final de uma dessas noites, depois de beber um pouco demais, acabei ficando sozinha na sala comum. Acho que era por volta da meia-noite e todos já haviam ido dormir. Apesar de estar um pouco bêbada, eu não estava realmente com sono, talvez porque eu tinha passado a tarde inteira dormindo. Peguei as garrafas vazias e percebi que a lixeira onde colocávamos o vidro estava cheia, então suspirei, coloquei meu casaco de inverno e me resignei a sair no frio para chegar até as lixeiras de reciclagem. Era uma noite gelada, já que estávamos no meio da temporada de inverno. Podia ver as estrelas com uma definição incrível, pois ali havia muito pouca poluição luminosa. As lixeiras ficavam a uns 100 metros atrás da residência, ao lado de uma estrada que costeava a floresta que mencionei antes. A floresta estava completamente escura e as sombras dos picos das montanhas se erguiam atrás dela. Tudo estava silencioso, mas eu não conseguia afastar uma sensação estranha que me deixava em alerta. Não sei exatamente do que eu estava com medo. Eu era jovem e, sendo mulher, sempre me sentia um pouco desconfortável ao estar sozinha lá fora à noite. Joguei cada garrafa na lixeira com um estrondo alto e corri de volta para dentro. Não vou mentir. Soltei um suspiro de alívio ao fechar a porta dos fundos atrás de mim. Eu estava no saguão, onde geralmente deixamos os esquis e sapatos quando ouvi alguém batendo na porta. O sangue gelou em minhas veias e eu prendi a respiração.
Minha primeira reação foi fingir que não tinha ouvido nada, mas depois de meio minuto bateram novamente e então eu perguntei: "Quem está aí?" "Olá, pode me deixar entrar? Está congelando aqui fora", respondeu uma voz masculina em um tom baixo e cansado. Olhei pelo olho mágico e vi um homem jovem. A primeira coisa que notei nele foi que suas roupas eram extremamente inadequadas para a estação. Ele usava apenas uma camiseta branca e uma calça jeans azul. Pude ver que ele estava tremendo de frio e mal conseguia manter os olhos abertos. Minha primeira impressão foi que ele poderia ser um dos hóspedes da estação que se perdeu. Como eu disse, estávamos no meio do nada. Havia apenas um punhado de construções em um raio de 10 quilômetros e todas as pessoas na área eram ou turistas ou trabalhadores sazonais. Além disso, ele parecia estar prestes a morrer de frio. Sei que parece incrivelmente ingênuo, mas abri a porta para deixá-lo entrar. O homem entrou cambaleando e vi que estava descalço. Isso me pareceu extremamente bizarro. Quanto tempo ele havia caminhado antes de chegar à residência? Seus pés estavam brancos e azuis, provavelmente prestes a congelar. Senti uma pena enorme dele, imaginando se ele teria que amputar os pés. Fiz com que ele se sentasse na sala comum, onde ele se encolheu perto do aquecedor. Com minhas mãos tremendo, corri para lhe trazer algo quente para beber. "Vou chamar uma ambulância", eu disse. Não, preciso voltar", ele respondeu. "Você está louco? Você não pode ir a lugar nenhum com seus pés assim." Ele me olhou diretamente nos olhos e com uma seriedade absoluta respondeu: "Ele segue. Ele vai me encontrar e eu preciso ir." Naquele ponto eu estava completamente convencida de que ele estava louco. Ele tinha alucinações. Li algo sobre os efeitos do frio e da exaustão na mente humana enquanto estava na escola. Eu estava extremamente desconfortável. Não queria ficar sozinha com ele e comecei a me arrepender de tê-lo deixado entrar antes de pedir ajuda. "Fique aqui, vou chamar ajuda", eu disse novamente, tentando não deixar transparecer meu medo. Saí lentamente da sala comum sem perder contato visual com ele, e então literalmente corri escada acima até o único telefone fixo de toda a residência. Primeiro chamei uma ambulância e depois liguei para a polícia. Então bati na porta de um dos meus colegas, explicando o que havia acontecido, e nós dois descemos juntos. Esse colega era o homem mais velho, sempre muito calmo e no controle da situação. Senti-me mais segura sabendo que ele estava ao meu lado, mas ao entrarmos na sala comum, a encontramos vazia, sem nenhum rastro de que alguém esteve ali comigo. Corri para a porta dos fundos, onde, com a luz do dia, vi pegadas descalças na neve. Elas iam e voltavam em direção à floresta do outro lado da estrada. A equipe de emergência chegou em cerca de 1 hora e vasculhou a área, mas não encontrou absolutamente nada. As pegadas na floresta levavam a uma área rochosa, onde era muito difícil segui-las. Eles decidiram tentar novamente com a ajuda mais forte da luz do dia, mas uma nevasca chegou cedo pela manhã, apagando todos os possíveis rastros e tornando o resgate perigoso. Os gerentes da estação verificaram a lista de hóspedes e aparentemente ninguém estava desaparecido. Esse encontro foi bizarro e até hoje não entendo como aquele homem estava vivo naquele frio. Quero contar minha experiência paranormal nas estradas, um acontecimento assustador que me ocorreu alguns anos atrás. Eu costumava ter um quadriciclo que usava bastante, mas infelizmente tive que vendê-lo alguns meses atrás. Eu o usava para me deslocar pela cidade e fazer recados para minha mãe e minha avó. Em algumas ocasiões também o usava para subir até o sítio dos meus primos na serra. Não ficava longe, a cerca de 40 minutos da cidade onde morava.
Nós éramos muito unidos. Gostava muito de visitá-los porque eles tinham um videogame e fazíamos disputas de FIFA. Às vezes íamos tomar banho no rio e levávamos 1 ou 2 quilos de carne para assar. Já tinha ouvido alguns rumores sobre aquela estrada. O pessoal comentava que depois de certa hora do dia, ela ficava meio carregada. Até meu tio me contou sobre uma experiência que teve dirigindo por aquela área. Ele disse que tinha encomendado um móvel com um carpinteiro de confiança e foi buscá-lo, mas acabou ficando tarde. Naquela ocasião, ele estava viajando sozinho, ou pelo menos era o que ele achava. Eram por volta das 9 da noite. Para essa hora, os caminhos já estavam quase desérticos. Havia uma parte da estrada em mau estado, o terreno era irregular e ele precisava diminuir bastante a velocidade, avançando devagar entre os buracos. De repente, uma sombra ao lado chamou sua atenção. A princípio, ele achou que era uma árvore, mas logo percebeu que era uma pessoa, ou pelo menos tinha a aparência de uma. Parecia um homem com pernas muito longas, todo vestido de branco. Meu tio se assustou ao vê-lo. Imagine uma silhueta quase da altura de uma árvore, espreitando entre os galhos. Seu rosto era pálido, muito magro e cheio de rugas. Ele desviou o olhar, tentando ignorar o que tinha visto. Com o coração acelerado, ele chegou em casa assustado. Minha tia disse que ele estava pálido e com os olhos arregalados. Bom, nunca souberam o que era aquela coisa. Algo semelhante me aconteceu quando eu estava no meu quadriciclo e, de alguma forma, o que vi me seguiu até em casa. Lembro-me que naquela ocasião eu tinha planos com meus primos, mas me atrasei por causa de um compromisso com minha ficante. Eu estava em dúvida se iria, mas realmente queria passar um tempo com eles, pois fazia semanas que não organizávamos nada. Além disso, já tinha dado minha palavra. Não era tão tarde. Creio que por volta das 8 da noite. Pensava em dormir lá, então não precisaria voltar de madrugada. Saí de casa usando uma camisa de manga longa porque a noite estava fresca. Estava quase na metade do caminho quando senti uma vontade enorme de urinar. Achei que conseguiria aguentar, mas estava praticamente impossível. Diminui a velocidade e parei na beira da estrada. Entrei entre as árvores e em menos de 1 minuto voltei. Tentei ligar o quadriciclo, mas não funcionou. Só na segunda tentativa ele pegou e eu continuei meu caminho. Logo depois me assustei, pois senti um peso em um dos ombros, como se alguém tivesse colocado a mão ali. A primeira coisa que pensei foi que poderia ser algum animal, talvez uma aranha ou algo que caiu das árvores. Me sacudi rapidamente e olhei de relance para trás. Não parecia haver nada. Decidi não dar atenção e continuei, mas logo senti o peso de novo, desta vez no outro ombro. Mais uma vez me sacudi, depois parei na estrada e desci do veículo. Tirei a camisa, mas não havia nada. Também verifiquei o assento, pensando que talvez fosse algum inseto, mas não tinha nada. Ao meu redor, tudo era escuridão. A luz do meu veículo iluminava somente um pouco à frente. Também não se ouvia nada além dos sons dos animais noturnos. Liguei o quadriciclo novamente e me concentrei no caminho. Então senti como se alguém estivesse me abraçando por trás, com as mãos ao redor da minha cintura. A sensação me fez entrar em pânico. Eu estava sozinho e o que eu estava sentindo era impossível. Diminui a velocidade e desci quase com um salto. Olhei para todos os lados, mas não havia nada atrás de mim. Estava nervoso, pois o que senti foi muito real. Fiquei tentando me convencer de que poderia ter imaginado ou que o vento tinha feito algum movimento com a minha camisa. Faltava pouco para chegar ao sítio, então subi no quadriciclo novamente e acelerei. Ninguém estaria preparado para o que vem a seguir. Mais uma vez senti que alguém me segurava pela cintura. Desta vez foi como se estivesse completamente abraçado por trás. Virei o rosto ligeiramente
e pude ver um vulto escuro atrás de mim. Quase perdi o controle da direção. Havia alguém na parte de trás, com os braços em volta do meu corpo. Aquelas mãos apertavam meu estômago, causando uma sensação estranha que subiu pela minha garganta e deixou um gosto metálico na minha boca. Pensei em parar de novo, mas minha mente dizia que eu precisava seguir em frente. Se eu parasse, não saberia para onde correr. Repetia para mim mesmo que faltava pouco para chegar, mesmo sabendo que o que estava atrás de mim não era uma pessoa. Naquele momento, lembrei-me das histórias do pessoal, onde vários motoristas diziam que os mortos pegavam carona em seus táxis. Talvez tenha sido um pouco extremo, mas foi isso que pensei, que o que estava me abraçando não estava vivo. Não minto quando digo que toda a minha coluna ficou rígida. Queria pular da moto e rolar entre as árvores, mas acelerei o máximo que pude. Mesmo tremendo de medo, a curiosidade me venceu e olhei novamente por cima do ombro. Eu podia ver os cabelos daquela criatura bagunçando com o vento. Era uma mulher, ou pelo menos parecia. Eu não conseguia fechar os olhos e tampouco podia parar. Senti meu corpo inteiro esfriar e nisso comecei a rezar. Queria me acalmar, então pedi a Deus que me ajudasse a chegar bem. Qualquer coisa que me desconectasse do momento. Comecei a ver luzes à minha frente. Não eram do sítio dos meus tios, mas sim de algumas casas que ficava no caminho. Desviei da estrada e parei em frente a uma casa que ainda tinha as portas abertas. Desci o mais rápido que pude, sacudindo todo o corpo. Comecei a gritar do nada para ver se alguém aparecia. Logo, uma senhora muito idosa se aproximou da janela. Eu a vi e fui até ela. Acho que a assustei, pois não saiu. Ela só me perguntou o que eu queria, um tanto incomodada. Eu não sabia o que dizer. Certamente ela pensava que eu era uma pessoa perigosa. Tentei me acalmar e, como pude, contei a ela sobre aquela coisa que estava me abraçando no último trecho do trajeto. A senhora me olhou surpresa. A primeira coisa que me disse foi que se tratava de uma bruxa. Com certeza ela subiu na sua moto, disse. Ela me perguntou como eu estava me sentindo e me ofereceu um pouco de água. Agradeci muito o gesto e o convite para se sentar. Poucos segundos depois, o marido dela saiu, e eu também contei minha experiência a ele. Juro que aquela sensação de formigamento nos ombros não passava de jeito nenhum. Era uma sensação muito incômoda, como se algo estivesse andando sobre minha pele. Fiquei ali por vários minutos. Queria voltar para casa, mas o sítio já estava perto, além de que eu não queria passar pelo mesmo lugar outra vez. Nenhum dos dois podia me acompanhar, então retornei à estrada sozinho. Estava muito assustado, mas rezava para não sentir nada novamente. Felizmente, não aconteceu nada. Todos os cenários possíveis que criei na minha cabeça não se concretizaram. Naquela noite no sítio, não consegui dormir direito. Me sentia muito mal, com muita dor de estômago e de cabeça. Minha tia me deu um remédio e colocou uma toalha fria na minha testa. Isso me permitiu dormir um pouco antes de ir ao médico no dia seguinte. A visita ao médico não parecia ter me ajudado muito. Digo isso porque os calafrios continuavam. Meu corpo tremia mesmo quando eu estava dormindo. Sentia um frio intenso, exatamente onde senti que a mulher estava me abraçando naquela noite. Era como se o toque dela ainda estivesse em mim. Uma noite, enquanto estava na cama, uma pressão forte nos braços me despertou. Alguém os apertava com muita força. Eu não conseguia nem falar nem me virar. Era como se meus músculos não respondessem. Senti alguém se movendo atrás de mim. Até percebi uma respiração fria no meu pescoço. Fechei os olhos de medo e tentei dormir, mas foi impossível. Estava sozinho no quarto, rodeado pelas sombras dos móveis, e podia sentir o peso de outra pessoa no colchão. Depois de 2 dias, me levaram a um curandeiro, um homem conhecido por fazer todo tipo de coisa. O Senhor disse que só precisava rezar por mim,
e com isso ele queria dizer que colocaria suas mãos na minha cabeça e depois desceria até meus ombros, repetindo uma frase várias vezes. Vai, João, não se assuste. Recolha sua sombra e se aproxime. Não vou negar que isso me relaxava muito, e desde a primeira noite consegui dormir melhor. O homem explicou que não acreditava que fosse uma bruxa. O mais provável é que fosse uma alma penada que se aproximou de mim naquela noite. Talvez uma jovem que morreu naquele caminho. Ele não sentia nada negativo naquela energia. Ao contrário, percebia uma tristeza. Não pude evitar me sentir um pouco desanimado com a história, mas ao mesmo tempo aquilo me dava medo e preferi não pensar muito a respeito. Já se passaram vários anos desde aquele acontecimento. Acredite, demorou muito tempo até eu me animar a subir sozinho a serra de novo. Agora prefiro fazer isso com meus pais ou algum parente. Tentei investigar se por acaso houve algum acidente naquele trecho da estrada, mas não consegui descobrir nada. Ninguém sabe de nada. Só espero que a alma daquela jovem tenha conseguido descansar nos braços do Senhor. Espero que estejam tendo um bom dia ou noite. Me chamo Iker Daniel, sou mexicano, tenho 24 anos e sou motociclista desde os 18. Sempre viajo de Tula até Ciudad Victoria para visitar meus pais na minha moto, pois já moro há alguns anos aqui com minha parceira. Eu quase sempre viajo sozinho, pois não gosto de arriscar a vida da minha namorada, já que as estradas têm se tornado cada vez mais perigosas por conta da criminalidade. Costumo viajar à noite, pois é quando mais gosto. As silhuetas das montanhas ao redor, na escuridão, são algo imponente, mas eu gosto de admirar essa visão. Antes disso, nunca tinha experimentado algo paranormal nessas estradas, mas fiquei muito apreensivo para voltar a viajar por elas à noite, depois do que me aconteceu. Eu estava a caminho de ver meus pais. Saí para a estrada por volta das 9 da noite, minha hora favorita para viajar, já que o tráfego é bem tranquilo. Quando estava na estrada, no meio do nada, ou seja, sem montanhas, decidi parar para atender às necessidades, pois já não aguentava mais. Estacionei a moto à beira da estrada e me adentrei no mato. Enquanto fazia o que precisava, ouvi passos quebrando galhos e vi algumas plantas se mexendo, como se algo estivesse andando entre elas. Me apressei para voltar para a moto, mas quando levantei o rosto, vi algo que me arrepiou até o último fio de cabelo. Entre os galhos, vi a cabeça de uma cabra preta com olhos vermelhos e que parecia estar sorrindo. Eu fiquei paralisado por alguns segundos, pensando que se me movesse, aquele animal poderia correr atrás de mim, o que eu mais temia. Então comecei a dar passos curtos e lentos para trás, sem virar o corpo, mantendo o olhar fixo naquilo. Enquanto eu recuava, aquela cabra começou a se levantar em duas patas. Isso realmente aconteceu, e não consigo explicar o terror que senti ao ver aquilo. Parei de recuar, pois parecia que o que quer que fosse aquela coisa não gostava do que eu estava fazendo. Era tão imponente que me senti perdido, encurralado e sem saída. Sabia que não era uma cabra comum, não só pela aparência horrenda, mas também porque começou a andar em duas patas. Não aguentei mais e decidi correr o mais rápido que minhas pernas permitiam até a moto. Enquanto eu corria, aquela coisa começou a fazer ruídos e gemidos horríveis, e eu comecei a gritar pedindo ajuda por puro instinto, já que sabia que ali não havia ninguém. Eu estava completamente sozinho na escuridão daquele matagal. Corri e subi na moto como pude, enquanto aquilo gemia e eu ouvia seus passos pesados atrás de mim. Consegui finalmente ligar a moto, mas, enquanto dirigia, percebi que aquele animal corria ao meu lado, com olhos e um sorriso diabólico que me diziam que ele ia me pegar.
Não sei como consegui continuar pilotando. Talvez tenha sido a adrenalina do momento. Continuei até que finalmente vi um carro vindo no sentido contrário. Era um caminhão com 2 reboques. Quando o caminhão passou e pude olhar novamente para o mato, aquela coisa tinha desaparecido. Não sei o que a assustou ou por que ela desapareceu e me deixou ir, mas agradeci a Deus e a vida, pois já me dava como morto. Cheguei em casa e abracei meus pais, pois pensei que nunca mais os veria. Contei a eles o que aconteceu, com medo de que não acreditassem em mim, mas eu precisava desabafar e explicar por que tinha chegado daquele jeito. Disse a eles que estava bem, que não precisavam acreditar, mas que eu precisava desabafar. Meu pai me interrompeu dizendo que acreditava em mim. Ele disse também que o corpo daquele animal provavelmente foi tomado por um demônio, já que nesses lugares os traficantes fazem muitos rituais para ter proteção. Fiquei em choque só de pensar que um demônio apareceu no meio do nada e me perseguiu. Quem sabe o que teria acontecido comigo se ele tivesse me alcançado? É algo que nunca saberei, mas estou vivo para contar. Queria compartilhar isso com outras pessoas que talvez já tenham experimentado ou visto coisas parecidas e dizer que não estão sozinhas. Há mais pessoas que tiveram o azar de ver esse tipo de coisa e que não conseguem apagar isso da memória. Com esta história, quero dizer 2 coisas a vocês. Primeiro, tenham muito cuidado com quem convidam para suas casas. Segundo, nesses dias, especialmente na noite de Halloween, o mal está mais perto de nós. No ano passado, fui convidado para uma festa de Halloween na casa de uma amiga da minha prima. Foi a primeira vez que participei de uma festa à fantasia e a empolgação tomou conta de mim em exagero. Passei horas escolhendo minha fantasia, imaginando como seria a noite, e ao chegar a festa superou todas as minhas expectativas. A casa estava decorada com teias de aranha penduradas no teto, enfeites e até manequins espalhados por todos os lados. Havia também luzes piscando em tons de laranja e roxo e figuras de fantasmas balançando nas árvores do quintal. O cenário era digno de um filme, perfeito para uma festa de Halloween. Uma mistura de risadas, música e conversas enchia o ambiente, criando uma atmosfera caótica, mas muito divertida. No meio da festa, eu estava na varanda conversando com uma garota que havia acabado de conhecer. Ela era muito amiga da anfitriã e desde o primeiro momento tivemos uma conexão. Eu não sou muito bom em conhecer pessoas, mas com ela foi diferente. Tudo fluiu naturalmente e estávamos nos dando muito bem. O ambiente ao nosso redor estava carregado de uma energia contagiante da festa. A música estourava pela casa e as luzes coloridas projetavam sombras que pareciam se mover por conta própria, como se houvesse muito mais pessoas do que as que realmente estavam ali. Entre risadas e olhares, algo interrompeu nossa conversa. Da varanda podíamos ver a rua e lá, sob a luz fraca de um poste velho e amarelado, havia uma figura imóvel, uma mulher fantasiada. Parecia congelada, observando o interior da casa. Ela vestia um vestido antigo, com manchas de terra. Seu cabelo preto e sujo ia até a cintura e cobria todo o rosto, ocultando qualquer traço que pudesse identificá-la. Era uma fantasia perfeita. Parecia ter acabado de sair de uma cova. Primeiro senti muito medo ao vê-la, mas logo racionalizei. Era alguém que queria fazer uma entrada dramática, ou que talvez estivesse com vergonha de entrar. Isso me fez me identificar com ela. Perguntei à garota se conhecia aquela mulher, mas ela negou com a cabeça. Sem combinar nada, ambos gritamos para que ela entrasse, que se juntasse à festa. A figura reagiu, movendo lentamente os pés pelo asfalto, atravessou o portão e desapareceu na sombra da entrada.
Descemos da varanda quase correndo para encontrá-la entre a multidão e cumprimentá-la. Percorremos a sala principal, procurando entre as fantasias e máscaras que iam e vinham. Perguntamos a várias pessoas se a tinham visto entrar, mas todos disseram que não. A confusão começou a pesar no meu peito. A garota e eu nos olhamos, tentando encontrar uma resposta. Nos separamos para procurar melhor. Eu revisando os corredores, os quartos próximos e até mesmo o jardim nos fundos, mas nada. A música continuava alta e os outros convidados pareciam se divertir sem notar nada de estranho. Sentia o ar ficar denso, como quando se sente uma tensão no ambiente. Cada canto revisado sem sucesso fazia aquela sensação de que algo estava errado se intensificar. Finalmente aceitamos que a pessoa não estava na casa. Era como se ela nunca tivesse estado ali, como se nossa mente tivesse pregado uma peça. Engoli em seco, tentando afastar o desconforto. A festa continuou e, embora eu tentasse recuperar o ânimo, a inquietação não me deixou em paz o resto da noite. Uma semana depois, aquela garota que conheci e com quem estava em contato desde a festa me ligou. Sua voz, sempre alegre como a conheci, agora era completamente triste. No começo, não entendi o que ela dizia, pois as palavras se atropelavam em meio ao choro, mas quando conseguiu se acalmar um pouco, me contou que a mãe de sua amiga, dona da casa onde foi a festa, havia falecido na noite anterior, infarto fulminante. Não houve tempo para despedidas nem para processar o que estava acontecendo. Foi rápido demais. Tentei consolá-la, dizendo que as coisas acontecem sem motivo, que não havia relação entre a aparição estranha e o que aconteceu com a senhora, mas ela já não me ouvia. Ela me confessou que sua amiga sempre falava sobre a proteção que a mãe mantinha em casa. Era uma mulher bem-sucedida, mas também rodeada de invejas, rumores de feitiçaria que enviavam para atacá-la. Diziam que havia gente que lhe desejava o pior. A garota me sussurrou com medo em cada palavra, que talvez, ao convidar aquela figura para entrar na casa, tenhamos rompido algo, uma barreira que não devíamos atravessar, e que o que deixamos entrar tinha sido enviado para cobrar uma dívida. Depois daquela ligação, a garota deixou de falar comigo. Era como se minha voz fosse um lembrete da noite em que tudo mudou para ela. E embora eu tente, nunca consegui me livrar da sensação de culpa. Não sei se o que vimos e fizemos foi o início, o catalisador de algo maior, algo que selou o destino daquela mulher. Diferente de muitos que compartilham suas histórias, eu desejo ser cético. Preciso acreditar que o que aconteceu não foi, nem de longe, nossa culpa. Antes de começar, agradeço por ouvirem meu relato. Não sei bem como explicar, mas foi isso que aconteceu. Minha avó teve câncer de pulmão e com o tempo eu a via cada vez mais magrinha e sem ânimo para comer, até que seu estado piorou gravemente. Naquele dia, seu último dia aqui, minha mãe nos contou que minha avó perguntou a ela: "Filha, quem é essa pessoa sentada atrás de você? Ela ficou me acompanhando a noite toda." Minha mãe, estranhando, olhou para trás e não viu ninguém, embora minha avó jurasse que havia alguém lá. Por outro lado, minha irmã contou que toda vez que minha avó conseguia dormir um pouco, pois a dor a acordava a cada momento, ela sonhava que seus pais lhe diziam: "Venha conosco, já é hora." Naquela noite fatídica, minha avó já estava muito mal. Toda a família se reuniu na cozinha, enquanto minha avó estava no quarto com seu tanque de oxigênio. Minha tia sugeriu apagar a luz e fechar a porta porque, segundo ela, se não fizéssemos isso, a alma não conseguiria sair do corpo. Depois de alguns minutos, estávamos todos na sala quando ouvimos minha avó chamando desesperadamente pela minha irmã. Minha irmã tentou ir até lá, mas minha tia insistiu que ela não entrasse, que deixássemos minha avó descansar, pois ela logo partiria.
Ficamos todos em silêncio e de repente ouvimos um grito desesperador da minha avó. Foi um grito cheio de medo que gelou nosso sangue. Em seguida, tudo ficou em completo silêncio. Lembro-me que depois disso, os gatos da minha irmã começaram a miar sem parar. Minha irmã me pediu para ir ao quarto onde minha avó estava para pegar a comida dos gatos. Entrei sem fazer barulho, usando a lanterna do celular, e quando encontrei a comida, vi meu cunhado e o esposo da minha tia entrando também. Eles acenderam a luz e foi então que ouvi eles dizerem: "Ela se foi." Naquele momento senti um calafrio da cabeça aos pés, pois a vi e nunca esquecerei sua expressão. Era uma mistura de dor e medo. Essa imagem ficou gravada em minha mente. Já se passaram 2 anos, e em uma reunião familiar relembramos aquela noite. Minha tia, que morava com minha avó, contou que um dia, enquanto estava deitada no quarto, ouviu claramente minha avó chamando-a, como fazia em vida. Além disso, uma amiga da minha irmã comentou que no dia do enterro, enquanto lavava roupas, sentiu alguém tocando suas costas. Ao se virar, viu de relance a figura da minha avó, mas ao olhar completamente não havia ninguém. Quanto a mim, me lembro que um dia, estando em casa, ouvi batidas na porta de madeira. Saí pensando que seria algum vizinho, mas não havia ninguém. Entrei intrigada e após 1 minuto voltei a ouvir as batidas na porta. Saí novamente, mas não havia ninguém. Em outra ocasião, meu pai diz que ouviu alguém batendo na porta com muita força durante a madrugada, por volta das 3 da manhã. Um vizinho também ouviu as batidas, mas ao sair não viu nada, nem ninguém. Justamente no dia seguinte, descobrimos que nossa casa havia sido assaltada. Por fim, minha tia, que é cega, diz que viu minha avó em um sonho. Ela lhe disse que estava muito longe, que de vez em quando escapava e que tinha que atravessar muitas montanhas, mas no final sempre conseguia nos visitar, embora não nos dessemos conta. Sei que onde quer que esteja, ela nos cuida. Desculpem se foi longo demais ou se acharam entediante, mas de qualquer forma, agradeço de coração por terem me ouvido. Eu estava em uma viagem de carro de Portland a Chicago. Era quase uma viagem de 3 dias, então eu tinha reservado alguns lugares para dormir ao longo do caminho. Não fui muito específico com os lugares que escolhi, mas optei por Airbnbs para poder aproveitar um pouco mais a viagem de carro, em vez de ficar em um hotel lotado. Meu primeiro Airbnb era em Wyoming, e a rota pelo estado não passava por grandes cidades. Era em uma cidade muito pequena. Ao passar pela fronteira para Wyoming, começou a nevar intensamente, só prolongando o longo dia de viagem. Quando cheguei à cidade, as estradas estavam cobertas de neve e o sol já havia se posto. Estava bem tranquilo. Quero dizer, não sei muito sobre pequenas cidades, mas parecia exatamente como eu imaginava, especialmente em um estado de baixa população como Wyoming. Esperava que houvesse um McDonald's ou algo assim de onde eu pudesse pegar um jantar rápido, mas ficou bem claro que não haveria. Então dirigi por lá e virei na rua em direção ao meu Airbnb. Era uma longa entrada levando a uma casa pequena no meio de um campo, com altas árvores de pinheiros cobertas de neve, alinhadas no quintal da frente. Estacionei ao lado e saí com minha mala, depois contornei para frente. Digitei o código e entrei, fechando a porta e acendendo as luzes. Era pequeno, provavelmente uns 40 metros quadrados, com apenas uma sala de estar e um quarto. Tirei os sapatos e deixei minha bolsa ao lado da cama, depois sentei no sofá. Quando fiz isso, ouvi um baque vindo do quarto. Olhei para a porta de onde havia acabado de vir. Foi bem alto, mas não tinha ideia do que poderia ter sido. Levantei-me e voltei.
olhando para dentro do quarto e acendendo a luz. Estava tudo igual. Fui verificar o pequeno banheiro que havia lá, mas estava tudo em ordem, e a única outra porta na casa era o armário do quarto. Caminhei até lá e puxei a maçaneta da porta, mas ela não se moveu. Parecia estar trancada do outro lado. No começo achei meio estranho que um armário de quarto fosse mantido fechado, mas então pensei que poderia ser um armário de manutenção onde o proprietário guardava coisas. Não havia outros lugares para colocar qualquer coisa, então essa foi a conclusão final que cheguei. Voltei para a sala de estar e descansei os olhos no sofá enquanto pensava no meu plano para o dia seguinte. Depois de 15 minutos, me levantei novamente e fui até a janela, olhando para fora para ver se ainda estava nevando e se as estradas estariam transitáveis no dia seguinte. Estava assustadoramente escuro lá fora, sem luzes da cidade visíveis por trás das altas árvores de pinheiro e ainda estava nevando bastante. Fechei as persianas e voltei para o sofá, mas vi uma sombra se mover no quarto. Era lenta e suave, como a sombra de uma porta se abrindo ou fechando. Comecei a andar naquela direção, ouvindo enquanto me aproximava da porta e olhava para dentro do quarto. Tudo estava no lugar e nada parecia ter causado a sombra que vi, mas eu sabia que tinha visto algo se mover lá dentro. Continuei olhando ao redor até que meus olhos voltaram para o armário. Ainda estava fechado, mas algo me deu uma sensação desconfortável sobre isso. Me aproximei e peguei a maçaneta, e ela abriu facilmente. Não estava mais trancada, e dentro não havia nada. Era apenas um armário pequeno e vazio. Antes que eu pudesse processar tudo e tentar juntar as peças, ouvi alguém atrás de mim. Quando me virei, um homem grande estava parado na porta do banheiro. Parecia machucado e cansado. Além disso, estava todo sujo de sangue e com arranhões e cortes por todo o rosto, e enquanto eu o encarava, ele nem parecia se importar. Ele entrou no quarto e se ajoelhou, pegando uma bolsa suja debaixo da cama. O homem então se levantou e nem mesmo me olhou enquanto saía lentamente do quarto e da casa. Corri até lá e vi ele seguindo pela neve até estar além das luzes da casa. Tentei envolver a polícia, mas depois de dar minha descrição, eles só conversaram com o proprietário do Airbnb. Depois de sair da cidade, não obtive mais informações. Acho que é mais provável que ele estivesse apenas usando o lugar para dormir ou algo assim. Mas a maneira como ele parecia faz com que eu questione isso. Nem consigo pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse ido direto para a cama naquela noite com o homem se escondendo no armário a poucos centímetros de mim. Desde que era adolescente, passei muitos finais de semana nas montanhas Uinta, em Utah, acampando, pescando, fazendo mochilões e caminhadas. Parte desta cadeia de montanhas, que se estende de leste a oeste, é designada como área selvagem e é adornada com picos acima de 3.000 metros e inúmeros lagos. Todo verão, faço pelo menos 2 viagens para essa área para fazer mochilão e pescar trutas nos lagos. Essa área é cruzada por algumas estradas e uma rede de várias trilhas. Os fins de semana atraem multidões urbanas e as trilhas podem ficar lotadas. No entanto, durante a semana é um pouco mais tranquilo e você geralmente pode ter um lago só para você. Este evento aconteceu em um dia de semana. A porção selvagem dessa cadeia de montanhas sempre foi um pouco assustadora para mim. Não importa onde eu vá nos Altos Uintas, sempre sinto como se estivesse sendo observado. A deslumbrante beleza da área me faz voltar, superando a sensação de pavor que às vezes tenho lá. Meus amigos e eu decidimos caminhar até a área do Kuberant Basin. Há vários lagos próximos uns dos outros, e a pesca era supostamente muito boa. Esse vale ganhou notoriedade infeliz há vários anos, quando um escoteiro de 12 anos desapareceu sem deixar rastros. Depois de caminhar 400 metros de volta ao seu acampamento, ele desapareceu. Uma busca maciça foi iniciada.
Centenas de locais vasculharam a área e não encontraram nenhum sinal do garoto. Sempre pensei que ele foi sequestrado, mas o terreno acidentado e as temperaturas frias foram responsabilizados como os causadores. O desaparecimento desse garoto e a sensação inquietante mencionada anteriormente pesaram na minha mente. Eu estava um pouco apreensivo em escolher esse lago como nosso destino. No entanto, seria uma viagem curta e uma caminhada relativamente fácil, 5 quilômetros de ida, 5 quilômetros de volta, e era um dos únicos lagos que não havíamos visitado que também se encaixava no nosso cronograma. Caminhamos e passamos 2 noites lá. O tempo no lago passou sem incidentes. Tínhamos o lugar todo para nós e não encontramos ninguém durante os 2 dias que estivemos lá. No entanto, encontramos alguém no nosso caminho de volta. Parte da trilha subia e passava por uma península terrestre que se projetava da lateral da montanha. A trilha subia 70 metros por uma formação rochosa. Você tinha que viajar por um curto período em terreno plano através de alguns pinheiros e depois descer 60 metros por um campo de rochas do outro lado. Essa porção da trilha era a mais íngreme, então paramos para descansar no topo da península. Devo também acrescentar que tínhamos um cachorro vagando livremente à nossa frente o tempo todo. Depois de descermos pelas pedras e pelo outro lado, olhei para trás na trilha. O que vi realmente me assustou. Havia uma figura parada atrás de uma grande rocha ao lado da trilha. Parecia estar nos observando enquanto descíamos. Assim que percebeu que eu o vi, ele se abaixou atrás da rocha. No começo, tentei ignorar e racionalizar por que ele estava lá. Não estávamos tão longe de uma trilha principal. Não era tão estranho ver alguém ali. Talvez o tenhamos pego de surpresa. A única característica distintiva que me lembro sobre o homem é que ele era careca e não parecia estar usando mochila ou qualquer tipo de equipamento de caminhada. Dei mais alguns passos e me virei para olhar novamente, e assim como antes, vi o homem se abaixar atrás de uma rocha, mas desta vez ele estava muito mais perto. Pensei que talvez estivesse vendo coisas, então alertei os outros do grupo sobre o que estava acontecendo. Todos olhamos para trás ao mesmo tempo e o pegamos se escondendo novamente, e desta vez ele estava ainda mais perto. Era quase como se ele estivesse tentando nos seguir sem que percebêssemos. Nesse ponto, todos ficaram apavorados e aceleramos o passo, correndo de volta para o caminhão sem olhar para trás. Talvez fosse apenas minha predisposição assustada em relação à área que tornou esse encontro mais assustador do que realmente era. Pelo que sei, poderia ser apenas um cara aleatório brincando com a gente, mas todos no grupo estavam assustados e tínhamos muitas perguntas. Por que não o vimos enquanto atravessávamos aquela porção da trilha? Por que nosso cachorro não o viu? Por que ele estava se escondendo? E por que estava tentando nos seguir? Depois de chegar em casa e fazer algumas pesquisas, descobri que estávamos acampando exatamente na mesma área onde o escoteiro de 12 anos desapareceu. Essa realização e a experiência do homem nos seguindo me fizeram jurar nunca mais voltar a esse vale.